Somos agradecidos porque podemos nos reunir no Teu nome. Como somos agradecidos por ser a família Tua, corpo Teu, templo Teu. Obrigado, Senhor. Obrigado por Te pertencer. Senhor, quanta expectativa há no nosso coração quando nós nos ajuntamos debaixo do Teu nome. Porque sabemos que o Senhor zela pelos que são seus e desejas no Teu coração se mostrar a nós de maneiras cada vez mais claras, iluminando os olhos do nosso coração, para que vejamos as belezas, as glórias do Senhor e também a glória do nosso chamamento. Pedimos ao Senhor que então, pela habilitação do Teu Espírito, use esse tempo nessa noite, tirando as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver algo mais das glórias do Senhor e também da glória do nosso chamado em Ti. Colocamos-nos em total expectativa e dependência Tuas, esperando tudo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos ler inicialmente no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versos 36 a 39. Lucas, capítulo 5, verso 36 a 39. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois que rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Ainda no Salmo 119, Salmo 119, versículos 82 e 83. Salmo 119, 82 e 83. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por Tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos Teus decretos. Irmãos, entendo que nós carecemos desesperadamente diante do Senhor compreendermos que o desejo do Espírito Santo não é apenas nos dar algo da visão espiritual, mas Ele deseja ansiosamente adequar o vaso à visão, ou o instrumento à visão. Nós sabemos que, por exemplo, a Epístola de Paulo aos Efésios tem muito a nos ajudar na questão da visão espiritual. Quão clara é a visão de Cristo e desse mistério de Deus, Cristo e a Igreja, apresentado no livro, a Epístola aos Efésios. Pela graça do Senhor, temos ouvido de muitas maneiras, através de muitos irmãos que têm sido levantados pelo Senhor, para compartilharem algo a respeito de visão espiritual. Isso tem já nos enriquecido muito. Mas creio que nós precisamos também, com a mesma clareza, com a mesma necessária clareza, vermos qual é a
correspondência entre visão e vaso. Para colocar com outras palavras a mesma ideia, qual a correspondência entre a mensagem e o mensageiro? Qual a correspondência entre a promessa e o herdeiro? Vamos repetir isso, os irmãos pensarem. O que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre essa relação de correspondência entre visão e vaso, entre mensageiro ou mensagem e mensageiro, e entre promessa e herdeiro? Então o encargo do meu coração nesses dias é compartilhar com os irmãos esta relação. Qual é a relação que então a Bíblia tem para nos ajudar a entender? Qual é a relação entre visão e vaso, mensagem e mensageiro, herdeiro e promessa? Porque, irmãos, Deus não operará o seu propósito apenas através de visão. Ele operará o seu propósito em vasos. Ele não operará o seu propósito apenas através da sua promessa. Ele operará o seu propósito através dos herdeiros da promessa. Então, para que isso seja formado em um único par, é claro que há uma necessidade dessa visão ser trabalhada em um vaso. A necessidade dessa promessa ser trabalhada dentro do herdeiro da promessa. Assim como a necessidade da mensagem ser trabalhada dentro do mensageiro. Nós sabemos, quando olhamos para a palavra de Deus, que Deus não tem porta-vozes, no sentido estrito do termo. Porque nós não somos para Deus vasos descartáveis. Quando, por exemplo, nós olhamos aí para um porta-voz da República, um porta-voz do nosso presidente, nós não podemos afirmar que ele tem em si, no seu caráter, na sua vida, nada que responda no mesmo grau àquilo que o seu líder expressa então através de palavras, para que ele ali seja o pronunciante, o porta-voz. A correspondência entre personalidade, a correspondência entre caráter, a correspondência entre vida, a correspondência entre estilo de vida, entre mente, entre coração, pode ser simplesmente, absolutamente nenhuma. Não é verdade isso? Mas nunca é assim com relação à palavra de Deus. Nós não somos porta-vozes da palavra de Deus no sentido estrito do termo. Porque o que Deus procura obter pelo Espírito Santo é o mensageiro na mensagem e a mensagem no mensageiro. Os irmãos já tentaram, por exemplo, antes de entrarmos no assunto específico dessa noite, os irmãos já tentaram, por exemplo, naquela expressão curiosa de Paulo, quando ele diz assim, Romanos 16, versos 25 a 27, ele diz assim, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Ele usa um pronome pessoal muito forte ali. Quando ele começa a epístola, no capítulo 1, ele diz assim que ele foi um apóstolo separado por Deus para anunciar o evangelho com respeito ao seu filho. É isso que ele diz no capítulo 1 de Romanos, no verso 4. Esse evangelho diz respeito ao seu filho, porque o evangelho é o filho. O evangelho não é, em si mesmo, apenas uma mensagem, ele é uma pessoa. Mas quando Paulo, então, ao mesmo tempo que ele diz no capítulo 1 que o evangelho é Cristo, é com respeito a Cristo, ele chama esse evangelho, no capítulo 16, de meu evangelho. E escrevendo aos Coríntios, ele diz até mesmo assim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Como é que será que nós entendemos isso? Que tipo de constrangimento, já que essa é uma palavra que ele mesmo usa na sua segunda epístola, aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Então, que tipo de constrangimento Paulo tinha em si mesmo para chamar essa mensagem de meu evangelho? Paulo, o mensageiro, e essa mensagem, o evangelho, eles foram tornados um. O que o Espírito Santo tinha em Paulo? Ele tinha um vaso na visão e uma visão no vaso. Ele tinha uma mensagem no mensageiro, mas ele tinha também um mensageiro na mensagem. Lembra em Gálatas capítulo 1? Ele diz assim, quanto ao que me separou antes de eu nascer, Gálatas 1,14, aquele que me separou antes de eu nascer
e aprouve revelar o seu Filho para mim, em mim. Percebe? Então o mensageiro na mensagem, a mensagem no mensageiro. Irmãos, concluindo essa introdução, Deus não pode, vamos afirmar assim, Deus não pode atingir o seu eterno propósito se Ele não tiver o vaso na visão e a visão no vaso. Se Ele não tiver o herdeiro na promessa, assim como a promessa no herdeiro. Se Ele não tiver a mensagem no mensageiro e também o mensageiro na mensagem. Neemias nos diz a mesma coisa com a mesma força. Os irmãos se lembram o que o Espírito Santo fez no coração de Neemias para obter um mensageiro na mensagem e uma mensagem no mensageiro? Lembra? Lembra quando aquele irmão dele, chamado Anani, ele chega de Jerusalém trazendo notícias sobre o estado dos muros? Capítulo 1 de Neemias. Ele diz assim: os muros estão queimados, as portas, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas a fogo. Ele usa uma expressão no capítulo 2, se não me engano, no verso 14, que mostra muito bem qual era o estado atual daquele povo, que é uma alusão clara à igreja, ao cristianismo dos nossos dias. Lá diz assim: estamos em grande opróbrio. Capítulo 2. Opróbrio. Opróbrio é a palavra-chave para aqueles dias de Neemias. Os irmãos se lembram quando Jeremias, ele lamenta 70 anos antes, quando Jerusalém estava sendo destruída. Neemias viveu aí muito mais de 70 anos depois de Jeremias. Jeremias lamentava a destruição. O povo foi para o cativeiro 70 anos, depois houve aqueles retornos, né, em 3 levas, o último deles com Neemias. Então Neemias viveu aí aproximadamente 150, 200 anos depois de Jeremias. Quando Jeremias lamenta aquele estado de ruína e destruição de Jerusalém, ele usa a mesma palavra. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Quando você vê o que ele diz ali, ele usa de novo a palavra opróbrio, a mesma que Neemias usou. Já havia algo sido restaurado. O altar já estava no seu lugar. Isso foi o que aqueles primeiros remanescentes fizeram quando voltaram no cativeiro. Os fundamentos já tinham sido lançados, paredes sobre eles, cobertura, a casa já estava no seu lugar. Esdras já tinha vindo depois disso, fortalecido o serviço da casa, trazido mais sacerdotes, utensílios sagrados. E Neemias vem naquele terceiro retorno, e ele ainda usa a palavra opróbrio, ele ainda ouve a palavra opróbrio. E quando ele ora ao Senhor, você vê que o Espírito Santo colocou aquele peso, aquele fardo dentro do coração de Neemias. Para quê? Para que o Espírito Santo pudesse ter uma mensagem dentro do mensageiro, gerada em dores de parto. Irmão, sabe, eu não sei como você, irmão, irmã, pensa sobre isso, mas eu penso que nosso Senhor, Ele ainda não obteve mais com relação à sua igreja, porque nós temos conhecido muito pouco do que a Bíblia chama de dores de parto espirituais. Lembra Paulo escrevendo sua epístola aos Colossenses, capítulo 1? Lá no verso 26, ele diz assim, que ele era esse ministro de Deus, separado para o Evangelho de Deus, e que ele cumpria na sua carne o resto das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. E ele explica qual era o motivo dessas aflições que ele cumpria na sua própria carne. Irmãos, se nós pensamos que em algum sentido os sacrifícios de Cristo foram incompletos pela igreja, nós estamos praticando uma heresia, né? O sacrifício de Cristo foi completo pela igreja. Mas irmãos, percebam que esse é um dos textos tão claros e fortes, que vão nos dizer que, para que Deus atinja o seu eterno propósito, Ele não vai contar apenas com aquilo que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, mas Ele irá contar com aquilo que o Espírito Santo irá tomar de Cristo Jesus, de tudo que Cristo Jesus é, de tudo que Cristo Jesus fez naquela obra consumada na cruz do Calvário. O Espírito Santo vai tomar isso e vai fazer o que com isso?
Ele vai trazer isso como realidade encarnada,